Cumprimento os santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo, comprado com o teu sangue. Nós já louvamos o teu nome, Senhor. Já te adoramos através das nossas ofertas. E agora o nosso coração está aberto para ouvirmos a tua palavra. Aqui está o teu servo, chamado, Senhor, pela tua vontade soberana, para ministrar o ensino da tua palavra, para alimentar o teu rebanho na terra, Senhor. Uma vez mais, usa teu filho em tuas mãos, com graça, com sabedoria, com unção e com autoridade, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, todos sejam bem-vindos nessa noite. Eu quero que vocês abram a Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 4, versículo 12, 13, 14 e 15. Apenas estes versículos. Quantos irmãos estão folheando as Sagradas Escrituras, peço que os irmãos orem para que Deus nos abra a porta da palavra, para que venhamos entregar aquilo que recebemos do Senhor. Amém? Lemos então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Amém. Os irmãos têm a bondade, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, lendo esta mensagem e observando o cuidado que Paulo tinha com seu filho na fé, Timóteo, este menino, vamos usar dizer que ele era um crente. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 16, versículo 1, e chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Aqui nós observamos, meus amados irmãos, o cuidado que Paulo tinha com seu filho. Observamos que ele chama Timóteo de filho, e ele era biologicamente filho de uma judia, mas de pai grego. Mas o que ele destaca, que me chama a atenção, que ele era de bom testemunho. Queridos irmãos, muitas vezes nós precisamos encontrar na vida dos obreiros, na vida da igreja, esta virtude chamada bom testemunho. Estamos vivendo numa época muito difícil.
em razão de tantas coisas que observamos que há tanto relativismo, que é verdade para mim, pode não ser verdade para ti, mas nós devemos guardar a palavra do Senhor. E observamos também, eu quero que os irmãos observem os princípios que norteavam a vida de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5 diz assim: trazendo à memória a fé, não fingida. Irmãos, olha bem o que nós podemos destacar da vida de Timóteo. Paulo via no seu filho uma vida. Por que ele não tinha e não podia ter uma fé fingida? Porque, irmãos, primeiro habitou em quem? Na sua avó, na sua mãe. E eu, quando meditava no conselho de Paulo, eu observo a preocupação de Paulo com o seu filho. E não deixa de nós, nos nossos dias, nós também termos uma preocupação com as nossas origens. Não podemos sair fora da onde fomos criados na fé. Aleluia. Grandes são os desafios que nós enfrentamos. Timóteo acompanhava o Paulo nas suas viagens, e ainda jovem, Paulo resolve deixar ele à frente da igreja de Éfeso. Timóteo, você vai ficar aqui para botar em ordem as coisas. Tem muitas coisas que precisa você tomar atitude, ser um homem de ação. E o texto que nós lemos diz que ninguém despreze. Ele era jovem, ou seja, moço. E eu anotei, melhor dizendo, que nós temos por costume, até hoje, no mundo em que vivemos, quando se coloca uma pessoa ainda jovem, a gente desconfia. Muito jovem. Irmãos, não é assim no reino de Deus. Podemos ser jovem, mas ser idôneo. Podemos ser jovem, mas ter um bom testemunho. Podemos ser jovem, mas termos caráter. E é o que o Espírito Santo de Deus procura nas nossas vidas, bom testemunho, como Paulo destaca da vida de Timóteo. Aleluia! E quando ele fala a respeito da sua avó, da sua mãe, eu creio que ele não perdeu aquilo que ele aprendeu. Hoje estamos vivendo, irmãos, uma época que aquilo que nós aprendemos, nós não estamos mais praticando. E é o grande fracasso na vida da igreja por causa dos maus testemunhos. Desculpe. E Paulo, então, destaca para Timóteo: Timóteo, você deve descer um padrão. Um padrão, irmão. É um modelo.
que deve de ser copiado, deve de ser olhado. E eu, às vezes, fico pensando como nós precisamos de referência, como nós estamos precisando de homens e mulheres que sejam imitados pela sua postura, pela sua fé, pelo seu dinamismo, pela sua coragem para defender aquilo que ele crê. Seja padrão, Timóteo. Não padrão por qualquer pessoa por aí, mas padrão dos fiéis. Aleluia. Louvado seja. Eu creio que era um desafio muito duro para este jovem. E nós, irmãos amados, precisamos que alguém olhe para nós e veja em nós algo a imitar. Na minha caminhada, muitas foram as pessoas que eu pude me espelhar. Aleluia. Pelo seu bom caráter, pela sua espiritualidade. As pessoas podem e querem se aproximar de alguém que tenha a autoridade, e para ter a autoridade precisa ter uma vida com Deus, uma vida de espiritualidade. Paulo então diz para Timóteo: mantenha o padrão do que, irmãos? Das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos aprendendo. Você está às terça-feira na escola bíblica dominical, nos cultos de Santa Ceia, temos nos esforçado para trazer a sã doutrina para a igreja. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Olha bem, por amor de vós, para que não, ou seja, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra os outros. Cuidado, nós como líder podemos, irmãos, trabalhar, porque aprendemos a não nos posicionar. Às vezes alguém nos procura para resolver alguns problemas, mas o obreiro nunca fica do lado de A ou de B. Ele fica centrado. Ele precisa ouvir os dois lados e não tomar posição. Porque se eu me posicionar a favor de um, eu entristeço o outro. Então o líder e os seus liderados, aleluia, precisa de ter discernimento. Porque quando ouvimos alguém se queixar de alguém, nos parece que ele tem razão. Vamos ouvir o outro. Parece que ele também tem razão. Mas, orando a Deus, o Espírito Santo nos dá a revelação. E aqui ele diz então:
aprendais, escute bem, irmãos, a não ir além do que está escrito. Biblicamente falando, nós como crentes, como obreiros, como salvo, não podemos ir além. Nós temos que ficar dentro das Sagradas Escrituras. Não podemos sair uma vírgula da palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz mais: não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não podemos, irmãos, ter esse espírito de ser soberbo. Não. Nós temos que, aqueles que nos procuram, têm que ver em nós firmeza, segredo. Aleluia. Tem que ver no seu líder a forma como ele trata as pessoas com humildade, fidelidade. Repito, com as sãs palavras que nós aprendemos. E Paulo então diz para Timóteo no capítulo 1 Timóteo 4,16. O que ele diz, irmão? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Obreiros, com muito respeito e carinho, tenha cuidado. Tenha cuidado. Aqui é um conselho que Paulo estava dando para Timóteo. E eu digo aos irmãos, obreiros, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Aleluia. Todo o obreiro deve de ser cauteloso. Não ser precipitado. Aleluia. Louvado seja Deus. Outro segredo. Aceitar os conselhos. Ouvir os conselhos. As correções. Quando eu conto algumas experiências, eu fui muito trabalhado, muito corrigido. E agradeço a Deus. Aleluia. Porque se nós, irmãos, não aceitar a correção do pastor, do seu líder, de quem nós vamos aceitar? Mas nós temos que ter estrutura. Nós temos que ser forte. Quando sermos corrigidos, não sairmos desmaiando, nos queixando para todo mundo. O pastor quer me ajudar. Ele disse uma verdade. Pode no momento, irmão, ser duro, mas é a verdade que o povo precisa ouvir. Aleluia. E ele diz, persevera nestas coisas. No quê? Na palavra, na doutrina. Porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo, como os que estão te ouvindo. Uma palavra que sempre eu uso dizer, que vocês, antes de eu subir aqui, vocês ouvem muito mais quem eu sou do que aquilo que eu estou falando. Eu dizer algo de mim, não. Eu tenho que falar a palavra do Senhor e aquilo que eu sou. A igreja sente, a igreja aceita. E o povo precisa ter ouvidos, aleluia, aguçados para aprender a sã doutrina com pessoas de exemplo,
Como uma pessoa pode me ensinar se não tem testemunho? Vocês compreendem? Como é que eu vou aceitar um conselho de alguém que não tem nem para ele? Então, a minha preocupação com a geração de crentes dessa época, eles têm que olhar para nós e dizer: eu quero imitar o Argemiro, eu quero imitar o Gilmar, porque tem um padrão. Eu, às vezes, sou um pouco taxativo, encontro-se alguns lugares, algum obreiro, vestido de qualquer jeito. Eu acho que nós temos que viver num padrão. Hoje não dá mais para falar, porque ficam todos ressentidos, mas eu duvido que uma pessoa possa pedir oração para alguém que está de qualquer maneira. Mas uma pessoa simples, bem trajado, com um bom testemunho. Irmão, ore por mim. Vai na minha casa. Entra no meu quarto, lugar secreto só do casal. Nós entramos. Por quê? Eles sabem quem eu sou. Padrão no amor. Timóteo 6:11. Mas tu, ó homem de Deus, escuta bem. Por que será que Paulo destaca esse pedido, esse conselho para Timóteo? Aleluia. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão, as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse padrão tem que nortear a vida de cada crente. Fugir, queridos irmãos, das paixões mundanas. Foge destas coisas. Seja piedoso, seja de amor, de fé. Eu tenho pedido para Deus, aleluia, que Deus nos dê graça. Por vezes a gente observa, tem crentes que seguidamente dá uma resvalada. Porque, irmão, não foge das aparências do mundo. Se mistura. Hajam dizer aí no mundo: veja com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Louvado seja Deus. Aleluia. Obreiro precisa ter renúncia. Crentes, para ser bem crente, ele tem que dizer o que Paulo disse: eu não estou mais vivendo. A vida que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo para Cristo. Eu morri para o mundo. Eu não sinto prazer no mundo. Eu não sinto o cheiro das coisas do mundo. Eu vivo para Deus. A minha vontade é servir a Deus. O meu desejo é servir a Deus. Aleluia. Padrão na pureza. Queridos, precisamos sermos puros. Puro é alguém que não tem mistura. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está enfogueirado, amanhã
está gelado. Não. Aleluia. Temos que ser puro. Puro nos nossos negócios. Puro no nosso falar. Cuidado com o que tu ouve. Se você vai passar, o que tu ouviu vai aumentar. Ou vai diminuir. Nós crentes, Paulo estava preocupado, porque ele estava colocando o seu filho numa igreja que tinha muita coisa, as heresias estavam ali implantadas, e tinha uns obreiros mais velhos que não aceitavam Timóteo como seu líder. E hoje, por vezes, nós precisamos orar para que os mais velhos apoiem os mais novos. Deus, irmão, levanta jovem com uma idoneidade, com pureza, com amor. E nós precisamos usar. E nós, os mais velhos, temos que nos alegrar. Quando eu vejo alguém, Deus levantando, eu fico feliz. Eu fico feliz. Aleluia. Você fica feliz quando Deus está levantando alguém? Ou fica, esse aí não vai longe. Mas você está orando? Ele vai se você orar. Se você dá um conselho, a igreja precisa de obreiros conselheiros. Obreiros que apoiem essa nova geração. Eu sempre penso que eu só posso corrigir alguém se eu amo ele, se eu visito ele, se eu oro por ele. Se eu não orar, não adianta. Eu preciso orar. Aqui dando sequência, ninguém despreze a tua mocidade. Aleluia. Ninguém despreze porque alguém é jovem. E eu anotei o seguinte, que tem vezes que nós mesmos nos desvalorizamos. Não enxergamos nada em nós mesmos. É o inimigo procurando impedir. Você não precisa se exaltar, mas o que tu é, é. Ninguém pode tirar as virtudes e os dons que você tem. Ninguém. Não despreze. Aleluia. Você lembra? Eu lembro como fosse hoje, lá no ano de 1979, quando eu fui consagrado a diácono. Quase morri, porque naquela época a gente não era avisado que ia ser consagrado. Mas os pastores cuidavam. Como é que vai o fulano? Perguntava para o homem de Deus. O que tu me diz do fulano? É um bom crente, bom testemunho. Lá, qual é a tua visão? Ficava quietinho, chegava no culto. Fulano, passa aqui, passa. Chamavam na frente. Você vai ser consagrado a diácono. Meu Deus do céu, parecia que para mim era algo demais, era muito peso. Ser diácono não era fácil. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, não despreze, porque mãos santas colocaram na minha e na tua cabeça. Sheila Bata Calama. Aleluia. Valorize o que Deus te deu pela imposição das mãos do presbitério. Você foi separado para ser diferenciado. Deus te colocou num patamar. Nós, obreiros, irmãos, Deus nos coloca.
num nível superior. O que os outros fazem, nós não podemos fazer, porque ocupamos esse lugar, e esse lugar é santo, esse lugar é uma vitrine, esse lugar é muito importante para nós. Aleluia. Nós saímos por aí, não conhecemos, e alguém chega e diz: a paz do Senhor, eu não sei quem. Chega a outra: paz do Senhor, eu não sei quem. Mas eles nos conhecem porque temos no altar. Esse altar é santo. Aleluia! Sigamos esses padrões, irmão. Pureza, amor, caráter, fidelidade. Não despreze. Escute bem, não despreze. E não procure ser desprezado. Seja de bom testemunho. Aleluia. Todos nós sofremos no início da nossa carreira ministerial. Eu sofri. Eu não sei se vocês sofreram. Ou estão sofrendo ainda. Sofrem. Desprezo. Lá nos bastidores, saiu nada. Mas o Espírito Santo é que nos capacita. Aleluia. Nem sempre nós vamos nos dar bem. Mas o importante é nós cumprir com aquilo que nos colocaram para fazer. Eu sempre penso que nós sempre precisamos repartir tarefa. E se eu reparto tarefa, do meu jeito só vai fazer, eu admiro. Se eu colocar o Alex Pitamé, melhor que for, mas ele não vai fazer do meu jeito. Cada um tem o seu jeito. E às vezes nós ficamos valorizando: não, mas o fulano tem mais, é mais organizado, é mais isso, mas... Não, irmão, ele é do jeito dele. E Deus vai trabalhando com o vaso e vai aperfeiçoando. Então tem pessoas que dão tarefa e ficam fiscalizando, chamar atenção. Quem que gosta? Agora, corrigir para o bem, as pessoas aceitam. Mas todos nós sofremos na nossa carreira ministerial. Mas digo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada você pense que é para te matar. Não. Está sendo corrigido? Está sendo puxado as cordas? Amém. É porque eu preciso. Eu tenho que melhorar. Não se entorte. Não fique gemendo. Agradeça a Deus porque tem alguém. Assim como um pai, uma mãe que cria os filhos. Por que ele corrige? Porque ama. Se não amasse, tem pais que diz que ama. A filha pede: eu vou lá na minha amiga. Vai, minha filha. Mas ela louca que ele diga que não. Todo filho, ele quer alguém que lhe ensine. Toda igreja precisa do pastor que diga: não vá para lá. É aqui. É assim. Porque senão, irmão, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero, e aí fica uma bagunça. Mas o crente verdadeiro, aleluia, que foi chamado, é importante que aceite. Aleluia. Eu quero chegar num ponto aqui. O segredo do crescimento
do obreiro. Tem segredo. Tem gente que cresce e cresce em toda espiritualmente, financeiramente, e outros não crescem. Por que será? Pedro diz aqui, 5:5, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões. É um dos segredos para um obreiro principiante ser sujeito aos obreiros. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos do quê? Humildade. Crente, seja humilde, seja verdadeiro. Quer crescer? Não fique se exaltando. A gente conhece a pessoa exaltada até no se cumprimentar. Conhece. Vocês sabem, né? Até no rompante. Ai, te humilhar. Você é pó. Você não é nada. Aleluia. O preço que o Argemiro foi pago, Cristo lá na cruz pagou para uma pessoa que está lá no banco. Seja humilde. Quer crescer? Seja humilde. Porque Deus, não é o Argemiro, é porque Deus, aleluia, resiste. Você imagina você sendo resistido por Deus? Se pensou já? Você imagina? Porque Deus resiste ao soberbo. Só que eu penso assim, irmão, ninguém sabe que é soberbo. Ninguém sabe que é exaltado sem alguém dizer. Não. Eu penso que eu sou humilde. Eu lembro de uma experiência de um irmão que estava num culto e terminou o culto e eu fiquei abraçado nele, não vi que tinha terminado o culto. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Aleluia. E ele dizia assim, quando Jesus batizou e falava a língua, eu era manso, mas não era humilde. E eu digo, mas daí sabe que eu comecei a pensar que às vezes aquelas pessoas mansas, que a gente, mas que pessoa humilde, né? Vai ver, cutuca, para ver se a mansidão não vira numa fera. E o Espírito de Deus diz para ele, olha, você era jeitinho. E ele era mesmo bem mansinho. Mas não cutucasse para ver. Então o crente tem que ser manso, mas ser humilde. Aleluia. Quer crescer? Existe esse segredo. Aleluia. Sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O humilde, irmão, ele tem graça. Todo mundo quer chegar perto, quer abraçar. Oh, coisa linda! Como eu queria estar perto desse irmão, cheio da graça. Graça, algo não merecido. Aleluia! Se você não está nesse patamar, peça para Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Às vezes, nas minhas orações, eu digo, Senhor, em que altura está a tua mão? Eu não sei que altura está a tua mão. É para mim me humilhar debaixo. Você sabe que a altura está a mão de Deus na tua vida? Fica debaixo. A mão de Deus seja a tua cobertura. Nós não podemos, aleluia, sair debaixo desta cobertura. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. É Deus que exalta.
eu vou apresentar o fulano para a obra, eu vou agora exaltar ele. Eu vou mostrar ele para a igreja. E a igreja começa a ver, aleluia, o Espírito de Deus dizer para as irmãs, para os irmãos, esse aí está no projeto de Deus. É Deus, irmão, não é nós, não somos. Ministros, propriamente falando, não podem formar ministros. Muito menos podem pessoas se tornar ministro. E isso acontece. Tem muita gente, irmão, pensando, será que o Agemir não vai me consagrar? Mas fulano já chegou lá, e eu aqui. Tem o tempo de Deus. E espera. Se você for chamado antes, é perigoso. Quando nós estamos ocupando um lugar que não é o nosso tempo, nós estamos estorvando. Não estamos no lugar certo. O nosso lugar é aonde Deus nos colocou. É sentadinho aqui no banco, na nave, fica ali. A hora que Deus quer te chamar, ninguém, Agemiro, Leandro, fulano e Beltrano, ninguém pede. Aleluia, Deus te chamou. E eu escrevi assim, irmão, quem ele chama, o que acontece? Ele qualifica. Não é as qualificações humanas, é uma qualificação divina. Ele qualifica. Eu não tenho. Eu peguei posto, que eu pensei que minhas pernas tremiam, meus braços tremiam. Eu não tenho condição. Eu não posso, pelo amor de Deus. Não posso. Isso aí na morte é o que acontece? Eu assumo. E Deus me qualifica. Aleluia, Deus me qualifica. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus quer qualificar você para ocupar o que está vago, o que está sendo necessário na igreja da Assembleia de Deus de Uruguaiana. Deus qualifica. E pronto. Tem gente que saiu da nossa igreja aqui, era presbítero, agora quando temos ele, pastor. Pastor. Quem que consagrou ele é pastor. Ele se consagrou. Formou igreja. E aí? Será que vai dar certo? Não dá, irmão. Aquele alvoroço no começo e vai. Sem demora, murcha. Não vai. Não adianta. Aleluia. Ninguém, irmão, ninguém. Porque quem separa é o cabeça. Cristo. É Ele que qualifica, é Ele que chama, é Ele que dá aptidão. Aleluia. Cristo não dá somente habilidade, mas também fidelidade. Um chamado para o ministério é um grande favor. Dou graças a Cristo, dizia Paulo, Jesus. Eu dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel. Veja só, me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aleluia. Irmãos, Deus foi fiel. Te colocou de obreiro. Não te apresse. Não empurre a porta. Porque às vezes, irmão, de tanto você empurrar, você entra. E vai assumir. Não vai longe. Tu não está preparado. Não é o teu tempo. E aí você quebra a cara. Fica toda pessoa que está ocupando o lugar que não é dele, que não é o momento dele, fica cotoveleando os outros. Por que ele cotovelia? Fala mal de um, fala mal do outro. Não aceita Beltrano. Porque ele não está preparado. Quem está preparado, não precisa se preocupar. Levanta o Gilmar aí, levanta
me desculpe de eu usar o seu nome, irmão Alberi, melhor do que eu, aleluia. Ele não vai me tirar o meu lugar porque eu estou sentado, só que me derrube. Eu estou no meu posto. Queridos, nós como servos do Senhor, é Deus que nos dá fidelidade. Pela sua graça somos o que somos, não pelos nossos merecimentos. A igreja é o que nós obreiros somos. A minha família é, muitas vezes, o que eu sou em casa. Aleluia. Como é que você está sendo? Os filhos podem dizer, meu pai é um santo homem de Deus. Minha mãe é de oração. Vem para a igreja, esperando igual um passarinho novo no ninho, boquinha para cima, minha mãezinha ó, colocando alimento. Não, você venha de casa. Aleluia. Animado, eu vou sair abençoado, Deus tem bênção para mim. Independente de quem canta, de quem prega, eu vou sair abençoado. Amém. Vamos nos pôr em pé? Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Eu tive que, esse meu jeito, né? Mas poderíamos falar sobre Davi. Davi, quando ele se apresentou, não desfaleça coração de ninguém, o teu servo vai à peleja. Saúl bem grandão, né? Estufado como rei. Tu é muito menino. Você é criança. Ele não sabia que o Davi tinha matado o urso, matado o leão. E o Espírito de Deus disse para ele, ó, se eu matei um leão e um urso em teu nome, esse pirraio aí, gigante para mim é Deus. Esse aí é uma porcaria aí que eu vou vencer. Eu já tenho ele na minha mão. Aleluia. Pode desprezar. Quem é esse aí todo desajeitado? É esse desajeitado que Deus quer ajeitar. Deus quer usar. Aleluia. Tem alguém aqui que quer receber a oração? Quem sabe está sendo como Timóteo bombardeado pelo desprezo, sei lá. Eu quero te abençoar. Deus falou com você. Deus trabalha através da sua palavra. Ela é a espada do Espírito. Se você sentir de passar aqui, receber a oração, para Deus te abençoar no teu ministério, abençoar na tua firma, no teu lar, eu quero te orar em teu favor. Não tem ninguém? Então, nós vamos orar. Aqui vem vindo a irmã. Aleluia. Deus te abençoe. Quem sabe você pensa, eu não tenho nada. E tu não tem mesmo. Quem tem é aquele que te chamou. Aleluia. É aquele que é poderoso para fazer de você uma serva de Deus. Tem mais alguém, mais uma irmã. Louvado seja Deus. É difícil, né, irmão? Para obreiro não é fácil. Mas se tiver alguém que Deus está trabalhando, você está ansioso, Deus tem o seu tempo na tua vida. Passa aqui, nós vamos te abençoar. Aleluia. Não tem mais ninguém? Eu vou orar, mas se Deus falou contigo, não te demores. Venha, venha, venha. Eu sei que tem mais pessoas que Deus falou. Aleluia. Nós queremos orar em teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir. É uma mensagem, irmão, um pouco difícil, mas é o que Deus me deu. Padrão, 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 na sãs doutrina. Você sendo um padrão, você observando a palavra, você salva você e os que te ouvem. Aleluia.
Aqui vem vindo mais pessoas. Deus está falando. Eu estou te esperando, porque é sério este recado. É muito importante nós nos humilharmos debaixo da potente mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus te chamou para esse ministério. Ele é que te qualifica. Não fique você querendo competir, ser igual A, ser igual B. Não. Você é um no mundo, não tem outro igual. Louvado seja Deus. Mas assim como tu é, Deus tem projeto na tua vida. Aleluia. Os obreiros querem nos ajudar. Se tem alguma diaconisa, aqui tem várias irmãs que estão aqui para receber a imposição de irmãs. As irmãs podem nos ajudar. Tenha bondade. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, mas o Espírito de Deus está aqui. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, capacita, Senhor, cada irmã, cada irmão, para a tua obra, pois há carência de homens qualificados, mulheres de Deus. Aleluia, prepara a nossa igreja, Senhor, para um grande reavivamento. Oh Espírito de Deus, a tua palavra, Senhor, possa cair em boa terra, abençoando o teu povo, Senhor, tirando tudo que não presta, colocando tudo novo na nossa vida. Ah, meu Deus, nós precisamos da tua graça sobre as nossas vidas. Espírito Santo, queima cada um de nós. Oh, nos reveste das armas da luz. Leimada keila manda ramai. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto Deus fazendo a obra, libertando vidas, pelo poder da oração da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digam todos. Amém. Deus vos abençoe.